Bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer o Jorge pelo convite. O convite veio uma semana atrás, eu tive pouquíssimo tempo para organizar a apresentação, mas foi muito interessante porque me deu uma oportunidade de pensar um pouco sobre algumas coisas que às vezes a gente deixa de pensar no dia a dia. E o desafio que o Jorge me colocou foi de apresentar para vocês onde a matemática ajuda a física. E assim, um desafio que chega até a parecer óbvio, porque a matemática ajuda a física em todos os lugares, praticamente todo lugar onde há física, você tem que falar de matemática. Então eu pensei um pouco sobre como montar essa minha apresentação, e eu decidi discutir ela de uma forma diferente, ou por uma perspectiva diferente. E por isso daí o nome Matemática e Física, um grande enigma, vem de, eu vou pular aqui a parte do sumário, que eu acho que não, vem de uma questão que vem assolando a todos os grandes físicos da humanidade, que foi bem resumida aqui pelo Einstein, mas que já foi discutida por Dirac, já foi discutida por Weber, por vários matemáticos, vários físicos e vários matemáticos. E a questão que o Einstein colocou, da forma como ele colocou, foi que há um enigma que em todas as épocas agitou as mentes curiosas. Como pode a matemática, que afinal é um produto do pensamento humano e independente da experiência, ser tão admiravelmente apropriada aos objetos da realidade? Então essa é uma questão que a gente sempre se perguntou e que eu vou tentar aqui dar a minha perspectiva sobre isso e aproveitar essa discussão para mostrar para vocês a interação entre a matemática e a física, como ela se dá, as diversas formas como ela se dão, e tentar resumir tudo isso de uma forma sistemática. Certo? Antes de explicar, antes de entrar nos detalhes, eu queria fazer aqui uma ressalva, que é que meu objetivo aqui não é de fazer um apanhado histórico. Um apanhado histórico, o Diego já fez um apanhado histórico da matemática e já fez várias relações com a física, você deve ter percebido isso. Por sorte, nada do que eu vou falar está em interseção direta com o que ele falou. Então a minha ideia não é fazer uma discussão histórica, mas mais usar como exemplo para vocês de como a gente faz física e de como a matemática pode ser utilizada para ajudar a física. Certo? Então, por exemplo, uma das questões interessantes, não sei se o ponto está funcionando aqui, pronto. Uma das perguntas que vocês já devem até saber a resposta é como a gente descreve o movimento dessa bola de futebol depois que o jogador chutou. E aqui todo mundo já fez Física 1, sabe que é uma parábola, né? Mas essa pergunta, que hoje em dia vocês veem no colégio a resposta bem direitinho, ela não é uma pergunta trivial. Não, pelo menos não era uma pergunta trivial no século XVII. Por quê? No século XVII, um dos grandes problemas que eles tinham era porque eles, na hora de guerrear, eles tinham que usar um canhão e eles queriam acertar o navio que estava do outro lado. E eles queriam fazer isso da maneira mais eficiente possível e queriam saber como era essa trajetória. Então, o que hoje para a gente é trivial responder, naquela época não era tão trivial. E foi até um dos motivos, uma das motivações para o desenvolvimento das leis da física pelo Newton. Era um dos problemas que assolava a humanidade naquela época. Certo? Então, eu vou partir do princípio que vocês não sabem como é que descreve e vou tentar usar essa ideia como exemplo, né? Eu tentei colocar aqui coisas sempre, usar sempre conceitos que vocês já devem conhecer. Eu vou tentar entender como é que eu posso utilizar as ideias da matemática para poder descrever esse problema. Então, a primeira pergunta é: qual seria a curva que melhor descreve esse movimento da bola, ou uma bala de canhão, ou de qualquer objeto que é lançado? Né? Então, por exemplo, poderia ser um semicírculo? De princípio, nada impede que fosse. Poderia ser uma parábola? Poderia ser uma meia elipse? Poderia. Como é que a gente sabe, como é que um cientista daquela época, um estudioso daquela época, poderia saber qual das três ou das infinitas possibilidades de curvas era a curva correta? E aí é que entra um dos conceitos que a matemática
uma das formas que a matemática mais ajuda a física. É o que a gente chama de modelos matemáticos, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso imaginar que seja qualquer um desses três e tentar checar, tentar encontrar quais seriam as consequências práticas caso fosse uma ou outra opção. Então, por exemplo, eu poderia supor que é uma parábola, certo? Então, só relembrando aqui uma parábola, embora que o Diego já comentou, que uma parábola é uma das curvas cônicas, uma das possíveis curvas que você obtém ao fazer uma interseção de uma cônica. Outro conceito, outra definição para a parábola é você definir ela como sendo um conjunto de pontos equidistantes a uma reta diretriz. Outra maneira de você definir a parábola é a partir de uma equação de um polinômio de segundo grau. E essa parábola, assim como o Diego já comentou, é um conceito matemático que foi inventado lá pelo Euclides, Arquimedes, 200 anos antes de Cristo. Essas pessoas, quando desenvolveram o conceito de parábola, eles não estavam se preocupando, nem um pouco preocupados com como é que as bolas voavam, ou como é que os canhões se comportavam, mas eles estudaram essas parábolas, e ao estudar as parábolas, eles chegaram a certas conclusões sobre as propriedades dessas entidades matemáticas. E eu posso pegar essas propriedades e fazer algumas continhas matemáticas simples, que vocês todos têm total condição de fazer, todos os alunos e os professores já devem ter feito milhares e milhares de vezes, e encontrar a relação entre a altura máxima da bola durante um lançamento e a distância que a bola percorre. E ao encontrar essa relação, eu posso ir lá depois e fazer experimentos e checar se a minha relação que eu encontrei é condizente ou não com o experimento. Certo? A relação que eu encontrei experimentalmente é condizente ou não com os valores que eu teria caso a minha trajetória fosse realmente uma parábola. Eu posso fazer a mesma coisa com o semicírculo, né? Aqui está cortando um pouco, mas no semicírculo a distância, isso aqui é metade de um círculo, ou seja, isso aqui tudo é raio. Então a altura é o raio e a distância também é o raio. Então significa que essa distância total que ele vai fazer, a relação entre H e a distância vai ser H igual a D sobre 2. Então a altura deve aumentar linearmente com a distância. Se eu fizer o experimento várias vezes, eu deveria encontrar essa relação. Então eu pego esses dois modelos matemáticos, ou tantos quantos modelos matemáticos eu possa pensar, e vou lá e faço um experimento. Vou lá e meço. Lanço a bola N número de vezes, com as condições controladas, e meço a relação entre a altura máxima da bola, que eu consigo medir por alguma forma, e a distância máxima que a bola, ou a bala de canhão, percorreu. Quando eu faço essa comparação, eu vejo que o resultado dá um resultado parabólico, que é muito mais próximo do objeto, do resultado obtido, caso a curva, dá um aumento com d ao quadrado, que é muito mais fácil, muito mais próximo do comportamento que eu esperaria, caso a trajetória fosse uma parábola, do que o que eu esperaria se fosse uma h igual a d sobre 2, que seria uma reta. Então, com esse resultado, eu chego à conclusão de que é mais provável, é mais razoável se assumir que a trajetória seria uma parábola. Isso quer dizer que é verdade sempre, que a trajetória é uma parábola sempre? Não, e a gente vai ver depois que se você fizer algumas considerações, tem algumas considerações que vão fazer com que o comportamento se desvie de uma parábola. Mas mostra que naquela condição, a ideia de que a trajetória seja parabólica é mais razoável. Isso é uma das coisas que a gente faz na física o tempo todo. A gente usa uma das utilidades da matemática para a física é a capacidade que ela nos dá de desenvolver modelos matemáticos. Qual a ideia por trás disso? A ideia é que eu faço uma observação do mundo real, certo? Aí eu proponho, a partir dessa observação, eu proponho um modelo matemático. O que é um modelo matemático? A ideia de como, uma descrição matemática através de uma equação, de um conjunto de equações, que descrevam a minha observação. Quando eu tenho esse meu modelo matemático, agora eu tenho todo o arcabouço matemático que foi inventado, que foi
desenvolvido na história, para pegar esse modelo e descobrir quais seriam as consequências e fazer previsões sobre qual seria o comportamento do meu sistema de acordo com esse modelo matemático. Com essas previsões eu pego e disse, agora não, já que eu previ isso, eu posso ir lá e fazer uma observação mais detalhada, fazer um experimento, ou fazer uma observação, que nem sempre dá para fazer experimento, faço uma observação mais detalhada e comparo as minhas novas observações com o modelo. Se as observações forem condizentes ao modelo, então o modelo está reforçado e eu posso até fazer mais previsões e reconferir, fazer esse ciclo aqui de maneira, quanto mais eu faço, mais o meu modelo vai sendo reforçado. Se a minha previsão não bater com a observação, significa o quê? Que eu preciso voltar para a minha prancheta, voltar para o meu modelo matemático e tentar desenvolver melhor, até encontrar um modelo que realmente represente a minha realidade, a minha observação. E a partir desse esquema, desse contínuo avanço, é que a gente consegue obter o que a gente chama de leis da física. As leis da física, por exemplo, aquela lei da gravitação de Newton, ela foi obtida exatamente assim. Ela não parte de um princípio básico, o Newton não pegou e disse, não, deveria ser assim. A lei da gravitação física não é uma lei do dever de como deveria ser. É uma lei obtida experimentalmente. E aí ele encontrou que o comportamento das massas se dá daquela forma. Assim como as leis de Newton, as leis de movimento de Newton, são todas leis que foram obtidas dessa forma, certo? E a gente faz isso, então essa é uma das utilidades da matemática, é essa. Você pode usar como fazer modelos e fazer descrições da realidade. Isso eu usei o exemplo aqui numa parábola da lei de Newton, mas na prática a gente faz isso com todas as áreas da física, né? Então a gente, hoje em dia, isso é um dos terrores dos alunos, é porque se você abre um livro de física, só que você tem fórmula em fórmula. E todas essas fórmulas, elas não foram obtidas do nada, elas são obtidas exatamente através desse processo de comparação entre modelos matemáticos e resultados experimentais e observações realizadas. Então, voltando aqui para a nossa parábola, vocês viram no colégio, isso é uma coisa que vocês já observaram, os professores que vocês já mostram para vocês, é que se você for lá, então a gente fez um trabalho, uma análise completamente abstrata. Nós tínhamos um movimento, nós não sabemos como é que o movimento faz, e nós simplesmente consideramos que experimentalmente era mais razoável assumir que era uma parábola ou não. Que era mais razoável assumir que era uma parábola do que assumir que era um semicírculo, né? Eu não fiz análise das outras coisas, mas em princípio você poderia fazer também. Mas isso aí já foi, hoje em dia nós temos outros arcabouços matemáticos que você pode confirmar que, se você considerar que a aceleração da gravidade é vertical e constante, considerar que a resistência do ar é desprezível, considerar que a rotação do objeto é desprezível, e aplicar as leis de Newton que já foram descobertas, você encontra exatamente o resultado de que a trajetória tem uma forma parabólica. Isso aqui, é importante você ressaltar, esse objeto aqui, esse resultado aqui, ele vem depois do experimento. Ele vem depois que eu observei o experimento, que eu encontrei uma lei, aí depois de muito tempo é que eu vou poder chegar numa equação como essa daqui, aplicando leis que já foram desenvolvidas a partir de outros experimentos. Certo? E aí cabe a pergunta, esse resultado aqui, dessa parábola que apareceu aqui, ela só é obtida se essas três condições, ou seja, só obtida a partir das leis de Newton, e a gente vai discutir um pouco sobre a lei de Newton depois, se essas três condições básicas, né, se as leis de Newton forem válidas primeiro, e se essas três condições básicas forem respeitadas, né? E o que acontece com a parábola se essas condições não forem respeitadas? Com a parábola, com a trajetória, vai ser uma parábola ou não vai ser uma parábola? Então isso é uma questão que a gente vai ter que discutir um pouco depois, certo? Ainda sobre a parábola, não é só aí que ela entra, né? Eu usei a parábola, que foi uma invenção matemática antes de Cristo, né? 200 anos antes de Cristo, mas ela não é aplicada somente para trajetórias, não. Esse conceito, ele tem várias aplicações na física em várias áreas, e na verdade é um dos conceitos matemáticos mais úteis para a física,
né? Ele tanto é utilizado para descrever a energia dos elétrons no cristal, como é utilizado de forma aproximada para descrever a interação entre átomos e diversas outras aplicações. Quer dizer, um conceito matemático que foi inventado há mais de 2 mil anos atrás, ele é aplicado hoje. Então, isso vem a ressaltar o que ele estava falando, de que não adianta você ficar pensando somente na aplicação imediata de um determinado estudo. Quer dizer, coisas que estão sendo descobertas hoje, coisas que estão sendo estudadas hoje, elas podem só ter aplicação daqui a 200, 300, 1000 anos, 2000 anos. Mas que, se não forem feitas hoje, vão atrasar o desenvolvimento científico, mais ainda daqui a 2000 anos e até o imediato. Outro conceito que eu quero comentar com vocês é o do movimento harmônico simples. Então, se eu pego uma massa, coloco uma bola e deixo lá oscilando, ou pego uma bolinha, prendo num barbante e deixo ela oscilando ao redor do ponto de equilíbrio. Como eu vou descrever o movimento dessas massas? Então, antes de discutir isso, eu gostaria de lembrar para vocês que os conceitos de ângulo foram inventados também nessa época, né? Por Euclides, o Diego já apresentou para vocês, 300 anos antes de Cristo. Com certeza, quando Euclides estava lá estudando os ângulos, a aritmética, ele não estava nem um pouco preocupado com o movimento de massa. Ele não tinha nem ideia de que esse objeto de estudo dele teria alguma aplicação prática, principalmente para a questão do movimento de massas. Né? E o conceito de ângulo foi disso, e o conceito de senos, cossenos e tangentes foram conceituados até depois disso aí. E o que é que ele tem a ver com o movimento das massas? Em princípio nada, mas na prática, o que a gente sabe é que se eu pegar, fizer uma observação do movimento da massa e sair anotando a posição da massa em relação ao tempo, ele vai ter uma curva mais ou menos assim, que oscila entre 2 pontos de massa e faz um movimento desse tipo aqui. Esse movimento eu não sei, quando eu olho experimentalmente, eu não tenho como dizer que equação é essa. Mas eu posso pegar e fazer, como eu já falei antes, posso aplicar um modelo. O que é o modelo? Eu supor que o movimento seja do tipo de um cosseno ou de um seno. Por quê? Porque quando eu pego a função fx igual a cosseno de x e eu desenho ela no plano cartesiano, eu vejo que as curvas são muito parecidas. Então o que eu faço? Eu aplico esse modelo na minha resultado, tiro conclusões a partir desse modelo e comparo as minhas conclusões com os resultados experimentais. Essa é uma das formas em que a matemática ajuda a física. E como a matemática, conceitos matemáticos que foram inventados completamente de forma independente da física, são aplicados. E esses senos e cossenos, né, que vocês aprendem em trigonometria, esses conceitos de oscilação, eles têm aplicação na física em diversas áreas. Por exemplo, eles são utilizados para descrever o movimento dos átomos dentro de um cristal ou dentro de uma molécula. E você pode pegar essas frequências, você pode pegar a relação entre as frequências dessas moléculas e fazer experimentos para poder descobrir que molécula é qual. Se eu posso ter um experimento que a gente tem lá no laboratório, que é chamado de espectroscopia Raman, na qual você utiliza um laser que você aplica num certo material, e quando você obtém a luz que sai do material depois da interação com o laser, eles têm picos de frequência que estão diretamente relacionados a como essas moléculas se movimentam em torno, como se elas fossem simplesmente sistemas massa-mola interagindo. Ele também é utilizado para descrever ondas eletromagnéticas e até na descrição de partículas subatômicas. Então, quer dizer, os conceitos de seno e cosseno que foram inventados há 2000 anos atrás têm aplicações completamente independentes dos motivos pelos quais eles foram estudados. Outra forma como a física interage com a matemática
é que, agora, nos dois exemplos anteriores, eu foquei em coisas que foram inventadas muito tempo atrás e que depois foram encontradas aplicações para elas dentro da física. Agora eu vou discutir uma situação um pouco diferente, que é a do cálculo. No cálculo, o cálculo, na verdade, foi desenvolvido para, ou pelo menos pelo Newton, foi desenvolvido para ajudar a melhorar os conceitos de física. Então, ao contrário dos outros, nesse caso foi a física, foi o desejo de melhor compreender os fenômenos físicos que estimulou o Newton a desenvolver o cálculo. Qual era o problema que o Newton estava tentando resolver? Ele percebeu, nos estudos dele, quando estava tentando exatamente descrever a trajetória dos objetos, ele percebeu que a velocidade de um objeto era sempre paralela, né, tangente à trajetória. Então, quem percebeu isso não foi ele, né? Já tinha sido percebido, mas aí ele colocou a ideia que ele pensou foi o seguinte: então eu preciso encontrar uma forma de encontrar a tangente de uma trajetória de uma forma simples. Eu preciso desenvolver um mecanismo matemático, um formalismo matemático, no qual eu pego uma função qualquer e eu encontre a tangente dessa função em qualquer ponto, através desse mecanismo. E foi exatamente esse desafio que fez com que ele inventasse o cálculo e que permitiu que ele pudesse descrever as leis de Newton de uma forma interessante. Então, o que foi que ele fez? Ele desenvolveu o cálculo diferencial integral exatamente para encontrar essas tangentes das retas. Então, quando você vê a segunda lei de Newton no colégio, você vê força igual a massa vezes aceleração. Mas, na verdade, quando Newton foi formular, ele formulou ela de uma forma um pouco mais geral. A maneira que eu vou colocar aqui é menos geral do que a de Newton, mas é mais geral do que a normal, que é que vocês aprendem no ensino médio. Então, o que o Newton percebeu é que a velocidade ele é a tangente, que depois ele foi conhecido como derivada, a derivada da trajetória em função do tempo. E a aceleração é a tangente, né? Eu peço uma liberdade poética aqui para dizer que é exatamente a tangente, na verdade não é exatamente a tangente, mas é proporcional a essa tangente, que é a derivada da função velocidade. E quando ele vai definir a lei de Newton, o que ele diz é que a força é igual a massa vezes a derivada da velocidade com o tempo. Ou seja, o quanto a velocidade, a função de velocidade varia quando você vai com a mudança do tempo, certo? E a partir desse cálculo e dessa descrição da velocidade não mais como uma constante, mas como a tangente da trajetória e a aceleração como a tangente da função velocidade, é que permitiu que vários outros sistemas pudessem ser descritos matematicamente. Então, por exemplo, a parábola, a gente pode usar as leis de Newton de maneira bem simples, porque nela a aceleração é constante, você pode fazer algumas quantias e encontrar a trajetória bem direitinho. Agora, o que acontece quando a aceleração não é constante? Quando as forças não são constantes, quando as forças variam? Esse problema foi o que foi resolvido com o cálculo. Então, com o cálculo eu posso, por exemplo, calcular o movimento da minha bala de canhão, quando eu agora não posso mais desprezar a resistência do ar. Eu posso descrever e posso explicar o porquê que quando o Cristiano Ronaldo chuta a bola de uma determinada maneira, a bola, ao invés de ir numa linha reta, ela faz uma curva, enganando assim o goleiro e fazendo o gol colocando lá no cantinho, né? E eu consigo também descrever e explicar as órbitas elípticas dos planetas. Esses são alguns exemplos, obviamente tem aplicações para tudo no mundo, né? Inclusive, a maneira como eu posso verificar que aquela minha suposição de que a velocidade, de que o movimento do harmônico simples é um cosseno, é dado por um cosseno ou um seno, é simplesmente pegando as leis de Newton e usando o conceito de derivada para derivar essa equação e comparar com o resultado experimental, e eu chego à conclusão de que essa
molinha vai oscilar com uma frequência que é dada por raiz da massa sobre K, onde K é a constante de mola. Então eu uso as leis de Newton para poder encontrar isso aqui, e aí eu posso ir lá no meu experimento, pegar uma massa, uma bola, aumentar a massa e ver se a frequência de oscilação, ou se o período de oscilação, aumenta com a massa, com a raiz da massa. Eu posso fazer isso e depois colocar diversas molas e também ver se cai com um sobre a raiz da mola, e com isso eu posso verificar experimentalmente se o meu modelo, essa minha ideia, é válido ou não. Novamente, esses conceitos aqui só vão ser válidos se o quê? Se eu puder desprezar atrito, se eu puder desprezar resistência do ar, e se a minha mola se comportar exatamente como uma mola, né, como a gente chama de acordo com a lei de Hooke. Quer dizer que a força que eu preciso fazer para a mola se deformar em um determinado delta x é simplesmente dada por K vezes delta x, certo? Se alguma dessas três condições que eu falei não for obedecida, essa equação não vai ser válida, e o movimento não vai ser igual, não vai ser dado simplesmente, pelo menos, simplesmente por essa equação, certo? Então eu já falei de matemática que foi desenvolvida há vários anos atrás e que, por coincidência ou não, é utilizada para descrever os fenômenos físicos. Eu já falei de como fenômenos físicos, a tentativa de descrever fenômenos físicos estimula o desenvolvimento da matemática. E agora eu vou falar de outra forma. Quando você não tem nenhum fenômeno físico ainda, você usa conceitos matemáticos já existentes para tentar desenvolver uma lei, uma teoria sobre o universo, sobre coisas do universo, e aí faz previsões, e aí agora é a matemática que empurra a física. Você faz previsões utilizando conceitos matemáticos de como deveria ser, agora sim, de como deveria ser, e não de como, uma explicação de como é. E aí, a partir disso, estimula e diz: olha, gente, eu fiz essas contas aqui, eu acho que devia ser assim. Vamos ver se é. E aí estimula os físicos a desenvolverem experimentos para verificar. Existem várias histórias sobre isso na história da física, principalmente recentemente. Quer dizer, a área de física teórica é uma área que tem crescido muito exatamente por isso, porque pelo sucesso que algumas teorias matemáticas têm tido em prever resultados experimentais. Mas eu vou dar o exemplo aqui da causa da relatividade que o Diego já falou. Então, no caso da relatividade, a teoria da relatividade ela veio antes dos experimentos possíveis para verificar, ou pelo menos de experimentos que sejam realizados especificamente para isso. Quer dizer, o Einstein, quando foi desenvolver a teoria da relatividade dele, ele não queria explicar um experimento específico ou um conjunto específico de experimentos, que ele tinha o resultado e ele queria explicar, né? É o diferente do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, ele tinha um experimento que ele queria explicar. A relatividade não. Ele tinha várias ideias sobre como era o mundo, né? Eu posso entrar nos detalhes. Ele sabia, por exemplo, que os campos eletromagnéticos se transformavam de acordo com a transformação de Lorentz, né? Isso é para os mais técnicos. E enquanto as leis de Newton se transformam pelas transformações de Galileu, e ele sabia que isso não era compatível. Então ele pegou e se prestou à ideia de desenvolver uma teoria matemática sobre como os objetos deveriam se mover. Né? Não é explicar como eles se movem, é como eles deveriam se mover, dado, obviamente, todas as informações que ele já tinha. Então ele fez isso partindo de dois postulados básicos. Ele simplesmente diz o seguinte: olha, eu vou postular, e obviamente são postulados bem razoáveis, né? Senão não os faria. De primeiro, que as leis da física têm que ser iguais em qualquer referencial inercial. Isso é uma coisa que a gente meio que verifica experimentalmente, mas não é uma coisa que é provada. A gente sabe que o que acontece aqui, a gente faz tudo aqui. Aí eu vou para lá e faço a mesma coisa lá, dá mais a mesma coisa. Então a gente tem isso como uma ideia. Então ele pegou essa ideia e postulou: olha, vou partir desse postulado. E vou partir do postulado que a velocidade da luz é constante. Esse postulado também tinha na época uma comprovação experimental, mas não era uma comprovação muito razoável, porque foi o experimento do Maxwell Morley. Mas mesmo o experimento do Maxwell Morley naquela época,
os erros eram gigantescos, então não dava para dizer assim, olha, a velocidade da luz é independente referencial, não. Tinha uma chance de ser, uma grande chance de ser. Então ele pegou e disse, olha, eu vou fazer esses dois postulados, que são postulados, e aí voltando para aquela conversa, o que é que seriam postulados? Seriam as ideias básicas, seria o que eu chamei de modelo matemático, seriam as minhas ideias básicas, que depois eu vou fazer previsões a partir delas, e aí essas previsões podem ou não ser observadas. Se a observação bater, é porque meus postulados provavelmente estão corretos. Deu para perceber a semelhança entre os dois processos, apesar de serem processos completamente diferentes, tem uma semelhança entre eles. Então ele partiu desses dois postulados e chegou às conclusões. Uma das conclusões que o João comentou aqui é que o tempo medido por um determinado objeto que tem uma velocidade muito alta, se o objeto da velocidade for muito maior do que, ou muito próximo da velocidade da luz, a maneira como ele percebe o tempo é diferente da maneira que eu, que estou numa velocidade diferente da dele, vou perceber. Então o Einstein chegou a essa conclusão. Uma conclusão, à época, completamente absurda. Tanto é que as pessoas demoraram muito tempo para aceitar as conclusões dele. E que também o espaço, as distâncias modificaram. Então aquela história que o Diego falou sobre como é que os sinais dos satélites, dos GPS que são recebidos, depende da velocidade de cada satélite, da velocidade relativa entre o satélite e a Terra. Então, todos esses conceitos, eles vão ser importantes para poder a gente poder relacionar o que o satélite, como o satélite percebe o mundo, e como eu percebo o mundo, eu tenho que, por exemplo, o meu celular percebe o mundo, e tem que comparar um com o outro para poder a gente fazer as correções devidas. Então, Einstein chegou a essas conclusões aqui de uma forma completamente a partir de conceitos matemáticos simples, ou seja, a partir desses dois postulados, basicamente. E aí, muito tempo depois, na verdade em 1909 já foi feito o experimento, mas esse aqui é um experimento de 1940, no qual eles fizeram um experimento que acho que a maioria dos livros de ensino médio mencionam o conceito, mas não explicam que isso é um experimento, não é uma coisa assim, porque é assim. Que o pessoal fez um experimento que basicamente media a quantidade de íons, que são partículas que são criadas, são geradas na atmosfera, quando aquelas emissões solares chegam na atmosfera, elas interagem com a atmosfera, aquelas emissões solares que o Diego mostrou, elas chegam na atmosfera, elas interagem com a atmosfera, e nessa interação elas criam íons, lá na parte de cima da atmosfera. E aí eles fazem a conta de quantos íons que são produzidos na atmosfera deveriam chegar na Terra, dado o tempo de vida desses íons, o quanto tempo um íon desses sobrevive ou vive quando você cria ele aqui no laboratório, cria um íon aqui no laboratório, o tempo de vida dele é tanto. Então, lá em cima, e o tempo de vida dele é tanto, então deveriam ter tantos íons que iriam chegar aqui. Essa equação que diz o quantos íons deveriam chegar em função do tamanho da atmosfera, é essa linha vermelha aqui, né, que está medindo em microsegundos, que na verdade é transformando pelo tempo que demora para ele chegar do topo da atmosfera até a Terra. Devia seguir essa regra aqui, ó. E o experimento mostrava isso aqui, ó. Esse ponto azul aqui é o experimento. Isso é a quantidade de íons que na verdade chegam na Terra. E essa linha verde é o cálculo que você obtém se você agora, em vez de aplicar uma teoria normal, a teoria normal, galileana, do tempo, do espaço, né, a lei de Newton, que seria a linha vermelha, e quando você pega a linha verde, é a quantidade que você obteria se você, ao invés de usar a teoria galileana, você usar a teoria de Einstein, você usar a dilatação temporal que Einstein previu. Quando você faz isso, bate perfeitamente, ou pelo menos dentro do erro experimental, essa barrinha aqui de erro é o erro experimental, bate dentro do erro experimental como esperado. Então isso vem a confirmar o quê? Que aqueles postulados que o Einstein utilizou para descrever o tempo, provavelmente estão corretos. Não quer dizer que não é só por isso que a gente está correto, não. Agora, hoje em dia a gente pode dizer que eles estão corretos, mas em 1940 ele era só uma
o indicativo, certo? Não foi só esse experimento, né? O Diego falou sobre a curvatura do espaço, e aqui eu estou falando especificamente da curvatura, da dilatação temporal, simplesmente, mas o Einstein foi mais além e previu, como o Diego mostrou, que massas deformam o espaço. E essa previsão foi obtida basicamente pegando aqueles dois postulados e adicionando mais um, que é o de que você não consegue diferenciar a aceleração da gravidade a força gravitacional de uma aceleração gravitacional, uma aceleração qualquer. Então você colocou mais um postulado e a partir desse outro postulado ele mostrou que é exatamente essa questão de que as massas curvam o espaço. E com essa previsão, ele conseguiu prever, ou seja, com esse modelo, né, com esses postulados, ele conseguiu encontrar uma teoria matemática, que eu não vou entrar nos detalhes dela. O Diego até botou as fórmulas aqui, eu vou poupar vocês disso. Mas o que ele conseguiu prever foi que se eu tivesse um raio de luz que saísse de uma estrela e passasse perto do Sol, esse raio de luz ia se curvar. Então aquela ideia que vocês aprendem sobre luz, né, os primeiros conceitos de luz que você tem é que a luz anda em linha reta. Ele já mostra aqui que ela não anda em linha reta, mas na verdade ela anda em linha reta, só que ela anda em linha reta num espaço que é curvo. Né? Então, para a luz ela não anda em linha reta, né? Mas para a gente ela não anda. Então ela vem aqui, faz uma curva e chega num observatório. Isso faz com que ela pareça para a gente estar numa posição diferente. Então eles propuseram o seguinte experimento que foi realizado em 1919 aqui em Sobral, em outro local, acho que na Ilha do Príncipe. Basicamente o que era? Era pegando as posições das estrelas durante o eclipse, porque durante o eclipse você consegue apagar o Sol, né? Entre aspas, você consegue observar estrelas cuja luz passou perto do Sol. Normalmente você não consegue observá-las, porque a luz do Sol ofusca tudo. Então você usou o eclipse para poder observar essas estrelas e observar o deslocamento aparente de cada uma dessas estrelas. E pegou esse deslocamento, e aí fez, obviamente, a teoria matemática faz os cálculos de quanto é que devia ser o deslocamento em função da distância da estrela, em função de um monte de coisa, e aí, a partir desses experimentos, você consegue confirmar ou não o postulado, as conclusões obtidas a partir do postulado, ou dos postulados. Certo? É importante, é interessante comentar isso, que esses experimentos foram feitos aqui em Sobral, em 1919, e que esse ano a gente comemora 100 anos desse famoso, importantíssimo experimento, e que nós vamos ter agora durante esse primeiro semestre diversos eventos, tanto aqui no UFC, como lá em Sobral, como no Brasil todo, como também no mundo todo, comemorando esse experimento que foi realmente muito importante. Einstein veio aqui, acho que chegou aí em Sobral. Pelo menos no Brasil ele veio, né? Então fiquem atentos aí para os anúncios desses eventos que vão ser bem interessantes. Vocês vão poder ter um contato melhor com toda a história envolvendo esse feito. Outro conceito, esse eu fiz questão de colocar, demorei um pouco para encontrar qual seria o melhor exemplo disso aí, porque isso é uma questão pessoal minha, porque eu lembro demais no colégio, quando eu estava lá no meu segundo ano, e o professor começou a dar aula de matrizes. Aí eu vi aquele negócio lá, negócio chato, você calcular determinante de matriz, você calcular produto de matriz, você calcular um monte de coisa de matriz, e eu me perguntava para que cargas d'água eu estou estudando essa porcaria. E eu fui lá e, professor, para que serve isso? Aí o meu professor olhou e disse, tem um pessoal que usa para fazer umas análises geográficas. E eu fiquei, serve para nada não, então eu vou estudar essa porcaria. E não estudei matrizes. Não estudei matrizes quando eu tive a oportunidade no colégio, não estudei com afinco, né? Até estudei, passei, não tenho direitinho, mas não foi uma coisa que eu tenha me atido tanto. Depois, quando eu fui fazer álgebra linear na faculdade, fiz a mesma pergunta para o meu professor de álgebra linear. Professor, eu vou usar isso aí para quê? E o professor de álgebra linear, não vou dizer o nome dele aqui, já se aposentou, mas para respeito aos meus colegas, eu não vou dizer o nome dele, mas ele deu um monte de aplicações, mas nada
Deu um monte de... Falou, e eu disse nada. E eu disse, não, então não gostou dessa porcaria. Passei a ganhar me arrastando. Hoje em dia não se passa um dia na minha vida como pesquisador em que eu não use matriz para alguma coisa. Então, assim, é uma ferramenta matemática super útil, mas cuja utilidade simplesmente não chega nas pessoas. Então, eu procurei aqui uma forma simples de explicar matrizes ou utilidade de matrizes, mas eu até acho que eu não consegui chegar onde eu queria, não. Acho que por favor de tempo. Em outra oportunidade que eu for dar uma palestra como essa, talvez eu tenha mais tempo para encontrar uma forma legal de mostrar o quão importante é a matriz a partir de conceitos simples. Então, eu vou mostrar da maneira como eu consegui desenvolver aqui. Então, imagine que eu tenho um objeto que eu vou pressionar, ou vou esticar, e eu quero ver como é que ele se deforma. Para facilitar a minha vida, eu vou pegar um objeto cúbico. Então, quem já pegou a borrachinha e apertou, já puxou, você já percebeu que quando você puxa um lado, ela estica no lado que você puxou, para os lados que você puxou, mas nos lados perpendiculares ela se comprime. Certo? Então, o que significa isso? Significa que eu faço uma deformação numa direção e eu obtenho deformações. Eu faço uma força ou uma pressão numa direção e eu obtenho deformação tanto nessa direção como nas outras direções. Então, por exemplo, se eu fizer uma força nesse objeto na direção X, ó, aqui X, Y, Z, eu faço a minha força em X, eu estico em X. O que vai acontecer? O meu cubo vai aumentar de tamanho em X, vai ter um delta L em X, mas ele vai diminuir em Y e em Z. Como é que eu descrevo isso matematicamente? Eu digo que a minha força que eu fiz em X, né, então eu vou assumir que esse meu material, ele obedece, pelo menos aproximadamente, a lei de Hooke, de modo que a força, o deslocamento que eu tenho total é proporcional a essa força. Então eu vou dizer que essa minha força aqui, ela vai ter uma constante, que seria como se fosse aquele K, né? Aquele do F igual a Kx, vai ter uma constante de força multiplicada pelo deslocamento em X, mais uma constante de força multiplicada pelo deslocamento em Y, mais uma constante de força multiplicada pela constante em Z. Então eu vou ter aqui esses índices X, Y e XZ, para indicar que esse CXX é o quê? É a força, é o deslocamento em X quando eu faço a força em X. O CXY é a constante que está relacionada ao deslocamento em Y quando eu faço uma força também em X. E o CXZ é uma constante relacionada ao deslocamento em Z quando eu faço a força em X. Nesse caso eu fiz a força em X, mas eu poderia ter feito a força em Y ou feito a força em Z. E aí quando eu faço a força em Y, eu tenho uma equação parecida, só que agora o meu é CYX, CYY, CYZ. E se eu faço uma força em Z, eu tenho uma coisa parecida, só que agora eu tenho constantes diferentes. Em princípio, essas 9 constantes, em princípio, elas podem ser todas diferentes. Na prática, a gente vai ver que a gente vê na física que elas não podem ser todas diferentes. Mas, por enquanto, a gente deixa elas como sendo diferentes. E se eu fizer agora uma força numa direção qualquer? Não sei, não, rapaz, não vou fazer agora nem X, nem Y, nem Z. Eu vou fazer uma força em uma direção qualquer aqui do escuro. Né? Então vocês aprenderam, né? Tenho certeza que aprenderam na hora de vocês, que se eu faço uma força em direção qualquer, mesmo assim eu posso separar ela em 3 componentes. Uma componente na direção X, uma componente na direção Y e uma componente na direção Z. Então eu posso pegar essa minha força e separar essas componentes. E eu posso pegar minha deformação e também separar as 3 componentes. Delta Lx, delta Ly e delta C. Como é que agora eu posso descrever a relação entre essa força e esse deslocamento? Eu simplesmente posso fazer isso simplesmente escrevendo, utilizando as propriedades de matriz. Se eu fizer as minhas continhas todas, eu posso mostrar que essa força aqui, ela vai ser exatamente o produto matricial entre essa matriz aqui, CXX, essa matriz aqui, e esse vetor. Então aqui eu vou ter um vetor F, um vetor delta L, e vou ter uma matriz aqui que a gente chama de tensor, né, no caso aqui é uma tensão de Young 2, que vai relacionar esse vetor com esse vetor. E para que serve isso? Por que eu vou fazer isso? Porque eu não deixo tudo separado. Primeiro porque a notação fica muito mais simples. É muito mais fácil eu escrever essa equação aqui do que escrever
as 9 equações que vão aparecer aqui. Eu acho que 3 ou 4 equações que vão aparecer aqui. E segundo, porque agora que eu coloquei uma forma matricial, eu posso pegar e ir lá para os matemáticos, ou os conceitos matemáticos, e pegar todas as propriedades que tem uma matriz e utilizar todos os estudos matemáticos que foram feitos sobre matrizes e utilizar esses conceitos para encontrar propriedades. Por exemplo, eu posso encontrar os autovalores, autovetores dessa matriz e com isso encontrar quais são as direções preferenciais, as direções na qual, se eu fizer a força, o deslocamento vai ser na mesma direção da força. Eu posso, se eu quiser, por exemplo, encontrar agora, se eu encontrar essa matriz, eu quero encontrar a força em qualquer direção, eu posso utilizar as propriedades da matriz para mudar o meu sistema de coordenadas de uma forma simples, que já existe o mecanismo para isso. Então eu posso fazer um monte de operações e fazer um monte de previsões sobre como vai se comportar no material a partir disso aí. Certo? Então essa notação ela vai ter um mundo gigantesca de utilidade, certo? Para várias áreas da física, inclusive quem trabalha com mecânica quântica sabe que você não sai do canto sem trabalhar com matriz, né? Toda a mecânica quântica atualmente é feita utilizando a notação de Dirac, que é uma notação matricial. A mecânica estatística é a mesma coisa. Eu coloquei aqui só um exemplo no caminho. O eletromagnetismo ele está relacionado a esse tensor que chama de tensor eletromagnético, que relaciona os campos elétricos com o campo magnético. E aquela equação da relatividade geral que o Diego colocou, eu coloquei só a versão simplificada dela, ela é uma equação matricial. Na verdade, ela não é uma equação, ela é um conjunto de 16 equações diferentes. Na verdade, 16 não, no final das contas são 10, né? Então, é uma matriz de 16 de 4 por 4, mas que por motivo de simetria você consegue reduzir ela para 10 equações. Essa é outra vantagem da matriz, que é uma área que eu até pensei em trazer isso para vocês, mas eu achei que ia ficar muito complexo, que é a área de teoria de grupos, que é exatamente uma área na qual você usa matrizes para representar operações de simetria, e a partir disso aí você consegue encontrar várias regras sobre como os determinados sistemas se comportam, baseado unicamente na simetria do sistema. Certo? E é uma área que você utiliza, uma área bem com a matemática direta, né? E é uma área que você utiliza matrizes, a representação matricial de forma bem completa. Certo? Então, essas foram as formas que eu trouxe para vocês sobre como a matemática e a física elas podem interagir, né? Então, de qualquer jeito, eu falei de que você pode pegar conceitos matemáticos existentes que foram desenvolvidos por motivos completamente diferentes e aplicar para sistemas físicos, utilizando através de modelos. Você faz um modelo que você compara com a realidade, certo? Esses modelos, essas leis, elas não necessariamente têm uma explicação, elas podem simplesmente ser equações que melhor descrevem a realidade. Você pode utilizar a própria física para estimular o desenvolvimento da matemática, ou você pode usar a matemática como uma forma de você pode usar a matemática como uma forma de encontrar leis, ou encontrar um comportamento de como o universo deveria se comportar a partir de postulados, e aí você depois compara com o experimento. Então isso você usa a matemática para estimular o experimento, estimular a busca experimental, e você também pode usar a matemática de uma forma, ou usar o arcabouço matemático como ferramenta para poder facilitar ou simplificar a sua análise de coisas que você já conhece. Então são essas 4 formas que você, ou pelo menos são as 4 formas que eu trouxe para vocês, de você interagir, da matemática interagir com a física. E agora eu vou utilizar todos esses conceitos para dar uma resposta, ao menos a minha resposta, um milhão de conceitos matemáticos, de teorias matemáticas que podem ser desenvolvidas. Algumas delas vão poder ser úteis para descrever o universo. Sempre que tiver uma semelhança, né, uma relação de similaridade entre os conceitos matemáticos que você desenvolveu e a realidade que a gente tem, as conclusões que você vai utilizar, que você vai obter pelos conceitos matemáticos, devem ser similares às conclusões que você vai obter ao realizar o experimento dentro daquelas condições.
ou realizar uma observação daquelas condições. Então, talvez, o problema não seja procurar a pergunta, é entender que a pergunta não devia ser por que a matemática é apropriada, e sim quando ela é apropriada. Quer dizer, a física vai estar sempre buscando na matemática quais são os conceitos matemáticos que se aplicam às determinadas situações físicas que a gente vai procurar. Então, por isso é muito importante, né, que os matemáticos continuem fazendo os avanços dele, porque a gente não tem nunca como saber quais desses avanços vão ou não ser utilizados para descrever algum fenômeno físico ou para ajudar na compreensão de algum fenômeno físico. E aí eu termino minha apresentação.